Natasha, a gente vai entrar no detalhe de realmente o que precisa ser feito para adequar. Eu vou entrar nesse mérito com você. Eu só queria reforçar, te fazer mais uma pergunta nessa questão das multas, né? Porque como é o mês que vem, né? O pessoal tá bem preocupado, então acho que é um assunto aí que é legal a gente se aprofundar mais um pouco. E aí, na questão das penalidades, né? Você já meio que citou, eu só queria que você listasse novamente para ficar bem claro pro pessoal. Quais são essas penalidades, né? A gente tem a questão da multa, que é muito falado, né? O pessoal fala 50 milhões, a gente sabe que não é exatamente 50 milhões, mas é a multa financeira. Mas aí queria que você explicasse melhor, mas além da multa financeira, quais outras penalidades que a empresa pode sofrer? Inicialmente, sempre vão receber advertências, né? Advertências comunicando uma denúncia, advertências comunicando se a empresa já está adequada à LGPD, o que de fato ela está fazendo. E como eu disse anteriormente, é um processo administrativo que você sofre. Então, é uma investigação, né? Eu quero entender a empresa, que nível que você está, como está a sua maturidade de segurança da informação. Então, os primeiros atos são sempre de advertência, né? Depois da advertência, começa a ficar um pouquinho mais pesado, que seria a parte de suspensão dos dados. O que seria isso? É quando a ANPD entende que você não tem maturidade, não tem segurança mínima necessária da informação para você manipular dados. Então, o que ela faz? Olha, empresa A, eu fiz uma investigação, te mandei umas notificações de advertência, você não corrigiu o problema que estava acontecendo, eu acho que você não tem maturidade de segurança da informação para fazer essas manipulações de dados pessoais, então por isso eu vou suspender que a empresa de vocês opere com dados pessoais por 6 meses, por exemplo, né? E assim, aos meus olhos jurídicos, eu acho que de todos os tipos de sanções que existem para a LGPD, para mim essa é a mais pesada. Por quê? Caramba. Dependendo do negócio da empresa, né? Se ela for uma empresa B2C que trabalha direto com o consumidor, né? A pessoa física, ele não consegue operar, ele vai ter que fechar as portas, né? Vamos pensar aí num modelo de negócio de B2C, né? Uma empresa de exames, né? Internamente, se eu não consigo Você não identificar... pode mais coletar dados dos seus pacientes a partir de agora. Você para de trabalhar, né? Você tem que fechar as portas, porque como eu vou operar sem manipular dados? É impossível, né? Então, imagina você ter que fechar as portas por causa de uma suspensão da NPD. E fora essas consequências, né, que estão descritas na legislação, também tem os impactos de negócio, né? Então, fora a sua imagem da sua empresa, que é negativado, a perca de oportunidades de negócio, a perca de credibilidade, né? Então, tem assim, uma consequência de prejuízo que você tem, né? Não essa questão da penalidade realmente é bem preocupante. E às vezes, né, o que você falou. Às vezes a questão da multa em si, obviamente que preocupa a todos, né? Você ter aquele prejuízo financeiro direto, né? Mas às vezes o indireto de você ter que parar uma operação, parar o tratamento de dados de determinado sistema, deixar essa operação indisponível, que às vezes é aquilo lá que é a fonte de faturamento para a empresa, às vezes o prejuízo acaba podendo ser, às vezes, bem maior do que uma multa. O prejuízo indireto acaba sendo muito mais maior do que o direto, né? Mas legal. E aí, até aproveitando, complementando dentro desse assunto, eu ouço muita gente... dentro da questão da Lei Geral de Proteção de Dados, tem os negacionistas também, né? Que nem tem os negacionistas do Covid, não, é só gripezinha e tal. Também tem os negacionistas da LGPD falando, mas é Brasil, né? Essa lei não vai pegar e tal. Aí que nem você falou, né, de multa, mas... Pô, é só pra empresa grande. Aí você mesmo falou de questão de fiscalização. Isso é uma realidade, né? O pessoal tá muito preocupado com agosto em si. Mas não quer dizer que no dia 1º de agosto vai ter um cara lá, um fiscal na sua porta, em todas as empresas do Brasil, né? Fiscalizando ali, vendo se você fez um mapeamento dos dados, tá dentro de base legal válida, né? Você tá protegendo os dados dos titulares, você tem um DPO. A gente sabe que também não vai ser assim essa fiscalização, é impossível, né? Você mesmo falou. E aí tem os negacionistas que falam, pô, mas essa lei não vai pegar, né? Que daí pensa que é como, por exemplo, algumas leis aqui no Brasil, por histórico, que você vê que realmente o negócio não vai pra frente. O que você acha desse pensamento? Você acha que é verdade, que não, completamente errado, que tem um fundo de verdade? Qual que é a sua opinião realista quanto a isso?
Para ser bem sincera, eu acho que toda mudança sempre gera um tipo de resistência. Isso é normal, né? Seja com uma legislação, seja internamente com um novo processo na empresa, qualquer mudança na vida de uma pessoa sempre tem um tipo de resistência, né? Então, eu acho que justamente por isso que existem essas pessoas negativistas, né? Mas aos meus olhos, opinião de Natasha, né? Uhum. Eu tenho plena convicção que a lei vai acontecer, ela pode demorar um pouco mais para, podemos dizer assim, para a água bater no bumbum desses empresários que falam isso, mas uma hora vai bater, né? Uhum. Aconteceu isso, mais ou menos isso na época que implementaram o CDC, o Código do Consumidor, né? Não, porque essa lei não vai pegar, não Ah, vai legal. pegar. Olha hoje, todas as lojas físicas que você vai tem um código lá do consumidor em cima do balcão, tem uma plaquinha ali falando de alguns direitos básicos dele. Obviamente, Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei muito mais complexa, sem sombra de dúvida. Mas, assim, duvidaram tanto da CDC que hoje todo mundo tem isso de praxe, assim, no Uhum. balcão da loja. Então, assim, Mesmo para vai empresas acontecer. pequenas, né? Pode demorar um pouco para Mesmo a água pequena. bater no bumbum, mas vai acontecer, Entendi. Não, legal. né? Eu acho que a minha opinião, né? Você deu sua opinião de Natasha, eu vou dar minha opinião de Thiago. Existem algumas diferencinhas, né? De outras leis que às vezes não tiveram tanta, não foram tão valorizadas, né? A primeira, eu acho que é a questão justamente do órgão que foi criado, né? Que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esse eu acho que é um diferencial grande, né? Não é toda lei que tem um órgão específico só para regulamentar, para fiscalizar, para orientar as pessoas. Para você ver como o assunto é importante, né? De ter que criar um órgão específico para isso. E esse órgão, né, a gente pegou de base aí também da GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados foi baseada na GDPR, que é a lei europeia. E lá eles também criaram um órgão semelhante, e aqui no Brasil foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então não está dependente da fiscalização exclusiva do Ministério Público, né? Então isso só de ter um órgão além do Ministério Público, obviamente ele também tem o direito de fiscalizar, mas se você tem um órgão só para isso, eu acho que isso já modifica bastante as coisas, tá? Então esse eu acho que é um ponto que realmente traz de maior influência, que a lei realmente vai trazer o impacto. Segundo, é um movimento que, assim, falar, mas no Brasil as coisas não pegam. E aí que tá, não é um movimento só no Brasil, né? É um movimento a É nível mundial, né? mundial, né? Exatamente. Exatamente. Tanto que, assim, não é à toa que a Lei Geral de Proteção de Dados foi aprovada tão rápido aqui no Brasil, né? Que você vê que era um assunto que ninguém se falava, né? A gente ficou anos e anos discutindo o marco civil da internet, que demorou pra caramba pra sair e tal, né? Teve diversas revisões e tal e tal. O marco civil ficou anos lá em discussão, a Lei Geral de Proteção de Dados, ninguém sabia, do nada o negócio já apareceu, foi aprovado, tal. Já 2 anos para as empresas se adequarem. Então, justamente por quê? Porque é um movimento que está acontecendo no mundo inteiro. Desde, né, do escândalo lá do Cambridge Analytics, das eleições do Trump de 2016, que ele manipulou os dados do Facebook, do Google, para conseguir, né, fazer fake news, propaganda direcionada, que isso, né, muitos podem dizer que tem uma influência bem grande nele ter conseguido vencer as eleições lá dos Estados Unidos de 2016. Né? Não vou entrar nesse detalhe, né? Senão acaba aprofundando muito. Mas é algo que preocupou tanto. Em 2016 aconteceu esse escândalo, e em 2016 foi aprovada a GDPR lá na Europa. Né? Então você vê que é um negócio que influenciou a nível mundial. E em 2016 foi aprovada a GDPR, em 2018 ela entrou em vigor lá na Europa. No mesmo ano que ela entrou em vigor na Europa, foi aprovada a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. Justamente porque, né, as empresas, além dela se adequar, ela tem que exigir que as outras empresas também estejam aderentes. Não adianta só você estar adequado. Se você se negocia com outras empresas, muitas vezes essas outras empresas também realizam tratamento desses dados pessoais, tanto você quanto essa outra empresa também tem que estar aderente. Então, isso criou uma movimentação no mercado que o mercado está se auto-auditando. Não é só a fiscalização em si do governo, do Ministério Público, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O próprio governo está se auditando, não no sentido de multas, né, de infringir a lei, mas sim de você manter essas transações comerciais. Então, a empresa que acaba não entrando, não se adequando aos seus processos à Lei Geral de Proteção de Dados, ela acaba ficando atrasada em nível de compliance ali no mercado e pode perder muitos negócios, né? As outras empresas, o mercado não vai ver isso com bons olhos e ela começa a perder oportunidades. Então a Europa começou a fazer isso e ela começou a exigir que todos os outros países
que têm relações comerciais de importação e exportação também estivessem aderentes. Nisso, no mesmo ano, a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil foi aprovada. Então, acho que isso não foi uma coincidência, né? Então, tá tendo muito isso, né? Acho que a Natasha, você como consultora, né, que atende os clientes aí, eu imagino que você deve estar vendo muito isso na prática, né, Natasha? Com certeza. E, assim, o exemplo que você disse, Thiago, lá das eleições, é muito claro para mostrar para a gente quanto essa lei realmente era necessária, né? Não só dessa situação, como das redes sociais também, né? A gente manda uma mensagem para uma amiga comentando, eu preciso comprar um sapato. Do nada começa a aparecer um monte de propaganda de sapato, né? Então, assim, será que é justo comigo, eu consumidor, a pessoa manipular o meu dado para benefício próprio? Será que é justo comigo como consumidor aceitar? Será que eu quero aceitar isso? Né? Então, realmente era necessário a criação dessa legislação mundial, né, no mundo inteiro, porque as coisas estavam perdendo controle, né? Então, assim, eu vejo muito também um pouco dessa resistência das empresas, me questionando isso, né? Mas não tem jeito, é um assunto que está sendo muito falado, e que bom que está sendo muito falado, e que bom aos poucos a gente está conquistando cada vez mais espaço e mostrando a importância desse trabalho para a sociedade, né? Não, esse ponto que você falou eu acho incrível, viu, Natasha? Até, putz, legal você ter colocado isso, porque, assim, né, às vezes a gente tá falando aqui, às vezes você como representante dentro da sua empresa, como gestor, como gerente, né, ou como dono, como empresário, obviamente que você vai analisar a questão de esforço, custo, né, investimento que você vai ter que fazer para se adequar. Então, né, às vezes é um custo inesperado, né, você vai ter que fazer esse investimento, algo que não era previsto, né, não é algo que é direto para trazer um benefício para o seu negócio, né, você tem que, para se adequar a uma lei, uma obrigação ali e tal. Então, às vezes, a pessoa fica meio reticente e fica meio chateada, né? Pô, vou ter que fazer isso, né? Tal, um problema a mais pra mim resolver e tal. Mas eu acho muito importante esse tipo de consciência, Natasha. E isso daí acho que é legal a gente passar pro pessoal. Porque por mais que, né, beleza, a gente entende, né, que corporativamente falando, profissionalmente falando, às vezes pode ser um problema em si, você ter que se adequar, ter que investir, gastar dinheiro com isso. Mas pensa um pouco também, tira um pouco só a perspectiva profissional e corporativa, mas pensa na importância disso para a sociedade, né? Individualmente para você, pensa que pode ser os dados da sua filha que está vazando, e aí alguém consegue acessar o e-mail dela, pegar informações pessoais dela, informações de saúde, pode ser da sua mulher, pode ser seu. Então, é algo muito importante, né? Então, a gente também, às vezes, não pode ficar só na questão de o que é importante para a empresa, diminuir custo, melhorar a produtividade, mas tem que pensar como uma empresa sustentável, né? Da mesma forma que tem o sustentável voltado para o verde, né? Para a igualdade social, isso também é importante, porque é algo que vai ajudar a sociedade no geral. Você não concorda? Não, sem sombra de dúvida, assim, e o que tem, assim, Thiago, eu também já atuei muito em casos criminais com dados de fraude, né, então, assim, o que tem de idoso que é vítima, né, porque geralmente o idoso, Verdade. ele tem aposentado, tem um score alto aí no mercado, então, o que tem de idoso que sofre com esses golpes, que faz empréstimo no nome da pessoa, e aí cobra dela e ela nem fez o empréstimo, coloca a pessoa como fiador, Pode ser né, sua então, assim, mãe, pode ser sua avó, pode ser sua tia, exato, você entendeu? Então, entendeu? assim, você tomando cuidado que a sua empresa, a empresa onde você trabalha ou a empresa que você é empresário, tome cuidado com os dados dos seus clientes, tome cuidado dos dados dos seus colaboradores, tome cuidado dos dados dos seus prestadores de serviços terceiros. Você tomando essa iniciativa, você está influenciando o mercado, você está influenciando a sociedade para a outra empresa fazer isso também, a outra empresa que atende a sua mãe, a outra empresa que atende a sua esposa, também que atende seus filhos, né? Dados de menores são considerados dados sensíveis, né? Da escola onde seu filho estuda. Então, também tomarem esse mesmo cuidado, né? Exatamente. E é engraçado, né? Porque se tornou tão comum, tão cultural a gente dar o nosso CPF para qualquer pessoa, o nome completo, e a gente não entende a gravidade disso, né? Será que essa empresa realmente vai cuidar dos meus dados pessoais da forma adequada? Será que eles já estão adequados à LGPD? Então, isso é um cuidado que você precisa ter. Até a pessoa, quando vai comprar alguma coisa ou vai contratar uma empresa, eu acho que é importante você também ter essa consciência. Será que eles já estão adequados à LGPD? Será que eu posso ceder os meus dados para eles, que eles de fato vão cuidar dos meus dados pessoais, né? Então, sem sombra de dúvida, essa consciência social, ela é importante, né?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Que bom, né? É legal, é uma perspectiva, o pessoal fica muito preocupado, né? Ah, mas o que vai me dar de trabalho e tal? Quanto que eu vou ter que gastar? Mas não pensa nesse lado que Mas também investimento, é é um super grande importante. investimento. Eu acho que não só na área de proteção de dados, né, mas como um todo, assim, o negócio da empresa, né, a imagem da empresa, né, é importante ter a segurança mínima necessária para você não ter prejuízo lá na frente. Não é só os dados pessoais, é um todo que você precisa ter um cuidado, né? Então, é um investimento de fato, porque se você não se precaver não se Precaver. precaver hoje, você vai acabar tendo um prejuízo lá na frente muito maior do que, às vezes, pagar uma consultoria de segurança da informação e ter certeza que você está adequado e protegido hoje. Sim, sim, sem dúvida, eu concordo contigo. E, assim, por mais, às vezes o pessoal esquece que tem alguns pontos positivos, né? Assim, por mais que seja um esforço, seja um investimento, não é um processo tão simples, porque é algo completamente novo, que as empresas não tinham não estava totalmente, nenhum costume de fazer algo do tipo, né? Ter esse tipo de controle, e é algo que a partir de agora vai ter que ter. Então, realmente, né, é o que você mesmo falou, né? Que tudo que é novo traz uma certa reticência ali, Medo, né? o pessoal Exatamente. meio que tem uma resistência ali para se adequar, para se adaptar. E esse período de adaptação, às vezes, né, dependendo da empresa, às vezes é mais complexo, outras empresas, às vezes, é mais dinâmico. Mas tem alguns lados positivos que eu acho importante frisar, né? Então, assim, a partir do momento que você se adequa e você pode divulgar isso para o mercado, você pode divulgar isso para os seus clientes, e essa mesma perspectiva que a gente estava falando, né? De você fazer não só pela questão, né, de cumprir a lei, mas também porque você se importa, você pode divulgar que você se importa para seus clientes. Eu tenho certeza que isso passa uma imagem super positiva e pode ser um diferencial competitivo no mercado, até para você explorar a nível de marketing, a nível comercial, né? Para gerar novos negócios, mostrando que sua empresa é referência. E isso vem acontecendo já, né? Você pega o Itaú, os caras estão surfando nisso, fizeram diversas propagandas e Verdade. recentemente saiu um escândalo que vazou informação do Itaú, que é um problema, né? Você vê que os caras estavam, né, batendo no peito, divulgando da importância dos dados, que eles valorizam os dados e recentemente teve um escândalo. Então não adianta também você divulgar e não É, tá fazendo a lição de casa, né? Mas a partir do momento que você realmente esteja preocupado, esteja se esforçando, eu acho que também você pode usufruir dessa questão positiva e trazer como diferencial competitivo. E nisso, essa imagem positiva pode trazer um retorno financeiro que compense de longe ali os custos que você teve nesse processo de implantação. É, você acha que também dá para evoluir nessa linha, Natasha? O que você acha? Não, com certeza. E por isso que eu disse que é totalmente um investimento, né? Eu não enxergo como um gasto, né? É aquela história, o barato sai caro, né? Então, tem aquelas pessoas que falam, eu vou me adequar sozinho, né? Então, a pessoa nem tem informação, né? Que tem que ter uma formação mínima jurídica, mínima de técnica de tecnologia, mínima técnica de segurança da informação. Então, você tem alguns requisitos mínimos que você não consegue estudar em um mês, assim, não dá, assim, é fisicamente, assim, impossível, né? Então realmente, de fato, ele é um investimento, né? Uhum. Então, porque você não vai conseguir tudo isso da noite pro dia, né? Então, o barato sai caro. Se você não se preocupar com isso hoje, amanhã, seja através de um incidente de segurança da informação que sua empresa sofra, seja através de uma denúncia que a sua empresa sofra, ou de uma fiscalização, vai acabar acontecendo. Então, quanto antes se precaver, mais se preocupar, né, lá na frente o prejuízo vai ser muito menor, ou talvez nem exista prejuízo, né? Então, e aí nesse ponto também, às vezes não é nem opcional, né? Isso daí a gente tá tendo muitos casos, né? Muitos clientes que você atende aí, Verdade. que a empresa vem desesperada porque um cliente deles grande, né? Normalmente, sei lá, um cliente de banco, ou uma Sim, multinacional, ou simplesmente uma empresa grande que tenha níveis de compliance, de exigências de mercado ali, de então, governança, né? Que começa esse processo que eu falei do mercado se auto-auditar, né? Então, muitos dos clientes que a gente atende, muitos clientes que a Natasha atende, vem dessa demanda, né? De o cara tá sendo auditado pelo cliente dele e que se ele não tiver aderente, o cliente vai cancelar o contrato e procurar outra empresa que esteja aderente. Então, aí, uma novamente, melhor né, o referência custo para o acaba mercado. se tornando investimento. Então, é isso ou você tem um risco de começar a perder cliente. E aí, e isso, a tendência é isso a crescer cada vez mais, principalmente a partir de agosto, aí, quando as penalidades entrarem em vigor, né? Que aí o pessoal vai estar mais preocupado com isso ainda do que já tá.
A LGPD, ela pede que o controlador, né, em questões de termos técnicos, que no caso é a empresa, né, precisa ter o controle dos seus dados, né? Então, como na vida prática a gente começa a fazer isso? Com um mapeamento de dados.